Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, gente, para quem não me conhece, tá? Eu sou o Toninho, canal Viver na Galícia, e que antigamente falava sobre turismo e agora tô só falando sobre o tema de nacionalidade. Mas tudo bem, a gente ainda vai falar de turismo ainda, vamos mostrar algumas coisas para vocês. Logo, logo, deixa acabar toda essa febre que tá. Bom, gente, quem me acompanha há bastante tempo, né, ou quem me acompanha mais, né, são mais fiéis aí, seguindo a gente no canal, viu que eu tinha um vídeo falando sobre Lei de Netos e eu não cancelei, eu simplesmente deixei ele privado. Por quê? No vídeo eu falava que não existe Lei de Netos e tal, e realmente não existe Lei de Netos, né? Não existe nenhuma lei chamada Lei de Netos. O que existe foi devidamente aprovada, promulgada, sancionada e publicada é a Lei de Memória Democrática, tá? E que na instrução oficial que saiu no boletim oficial do Estado aqui da Espanha, abriu uma janela, uma porta, um vale, um sei o que, para netos, E é o que eu vou explicar aqui, não só isso, eu vou explicar como um todo. Vou deixar bem claro para vocês. Eu não vou falar de documentação, como eu falei no short lá, no videozinho curtinho que eu fiz, eu não vou falar de documentação. Documentação está no site do consulado para quem quiser ver, tá? O que eu vou falar aqui é explicar do meu jeito, quem tem direito, quem não tem direito. Outra coisa, novamente, quem me acompanha, lembra que eu falava, providencia o documento do seu antepassado, né? Providencia a certidão de nascimento da vozinha, até da bisavó, sabe? E muita gente, não sei o que, e alguns grupos aí do Facebook dizendo que isso era utopia, que isso não ia acontecer, que nunca o governo espanhol ia fazer isso aí é uma tonteria e não sei o que, não sei o que. Não vou falar nada. Tá aí para quem quiser ver. Então tá. O que eu peço para vocês, assistam o vídeo até o final, não fiquem pulando, porque às vezes a informação que você precisa tá dentro da informação de um outro caso, tá? O pessoal às vezes tem pressa, eu quero ver minha situação, mas cuidado, às vezes perde uma coisinha bobinha que estava na explicação de um outro suposto, de um outro caso, de uma outra hipótese. Mas vamos lá, sem mais delongas. Lei de Memória Democrática, como eu já falei em vários vídeos, foi um anteprojeto da Lei 52/2007, né? Que é a Lei de Memória Histórica. Ela veio para reparar alguns erros. Vou repetir o que eu falei em outros vídeos. Ela não é uma lei de descendentes, não é uma lei de netos, como eu já falei. Tanto é que, já nem me recordo já quantas páginas tem essa lei, se não me engano acho que é 8 ou 9 páginas. Ela tem apenas 13 linhas que fala sobre nacionalidade. O restante é sobre o Franco, sobre a ditadura, sobre símbolos franquistas, sobre homenagens que teve, sobre tirar isso desse daquele, mudar nome de rua, mudar nome de cidade, essas coisas, tá? Mas lá na parte de nacionalidade tem essas 13 linhas e uma outra falando sobre brigadista que eu não vou entrar no mérito. Então vamos lá, eu fiz uma anotação aqui das coisas mais tranquilas para que vocês entendam. Perdão. Vamos começar pelo mais fácil, o mais simples, tá? Que é o que não tem o que discutir. Já falei isso em outros vídeos. Filhos maiores de idade de quem foi beneficiado pela Lei de Memória Histórica. Isso aí não tem o que discutir, tá? Volto a me usar como exemplo, a mim e aos meus filhos. Eu sou beneficiário da Lei de Memória Histórica. Obtive minha nacionalidade por esta lei. Meus 2 filhos maiores de idade à época não puderam, não receberam. O máximo que era possível fazer com eles era o tal do arraigo familiar. Eu tenho vídeo falando sobre isso. Porém, o que aconteceu? Quando passou isso, dividiu várias famílias. Famílias que tinham 2 filhos menores e um filho maior. Esse filho maior ficou amíngua, ficou fora da situação. Agora estão reparando isso e meus 2 filhos, no meu caso, vão ter direito à nacionalidade
por essa lei de memória democrática. Agora vem um pouco mais simples, mas com um certo grau de dificuldade. Filhos e filhas de mulheres, filhos e filhas, não fala neto, não fala bisneto, tá? Mesma coisa do suposto da lei de memória histórica. Fala em filhos maiores de idade, não fala em netos e não fala em bisnetos, tá? Então vamos lá, filhos e filhas de mulheres que perderam a nacionalidade por ter se casado com um não espanhol até a Constituição da Espanhola de 1978, tá? Depois disso, a Espanha passou a aceitar a dupla nacionalidade. Até aí tudo bem. Então, minha avó se casou, minha bisavó se casou, veja bem, eu vou deixar claro, bisavó. Se for o caso a bisavó, você não vai obter por ser bisneto, tá? Vai ter que ser feito aquele mesmo esquema. A bisavó vai ter que fazer para a avó, entendeu? É uma sequência. Tudo isso a gente dá assessoria aqui com relação a esse trâmite. Vamos lá. Onde está a pega aqui, nesse caso das mulheres que se casaram? Aqui fala aqui. As mulheres que se casaram com um não espanhol, seja ele brasileiro, seja ele português, seja ele chinês, japonês, o que seja, até 4 de agosto de 1954, tá? Se o matrimônio da sua vozinha, da sua bisavozinha, ocorreu até 4 de agosto, a data é interessante, 4 de agosto de 1954, não tem que apresentar nada, entre aspas, né? A certidão de casamento é óbvio e os documentos comprobatórios de identidade. Eu falei que não ia falar nada de documentação, mas isso aí é o óbvio do óbvio, certo? Tá? Então, ou seja, até 4 de agosto de 1954, não terá que apresentar os documentos que eu vou falar agora. Agora, a partir de... Nossa, o interior de São Paulo não sai da gente. A partir de 5 de agosto de 1954 até 28 de dezembro de 1978, foi quando começou a nova Constituição, deverá apresentar, além da documentação da aquisição por parte da mulher da nacionalidade do marido, ou seja, vai ter que comprovar que realmente essa mulher adquiriu a nacionalidade do marido, um documento acreditativo, ou seja, que comprove da legislação do país, eu falo da legislação brasileira no caso, né, dos brasileiros, ou do país que seja, falando, né, sobre a aquisição da nacionalidade por matrimônio que estava vigente à época do fato. Ou seja, é uma lei que estava vigente na época que essa mulher, essa espanhola, se casou com um não espanhol, falando sobre isso, tá? Onde vai conseguir essa lei e tal, isso tudo aí já é pesquisa, tá? É procurar a legislação brasileira, é verificar com um advogado, ou é outra história, tá bom? Como eu falei, não vou falar de documentação, mas para que vocês saibam o que precisa. Então vamos lá. Aí agora vamos para a parte mais complicada do negócio, tá? Que fala dos filhos, netos, não sei o que, exilados, aquela coisa toda. Eu vou pegar aqui a parte que foi que, para quem não sabe, saiu uma instrução, vazou uma instrução, né, não oficial, e foi aquele alvoroço, todo mundo, nossa, não sei o que e tal. Eu olhei, analisei e fiquei quieto. Eu vi muita gente, alguns escritórios de advocacia aqui da Espanha, já foram esmiuçando ali, não, essa aí é que vai ser publicada no BOE, não sei o que. Eu preferi me fechar em copas e esperar. Dito e feito. Quando saiu a instrução no Boletim Oficial do Estado, o que eu fiz? Catei uma com a outra e comecei a comparar. Opa. Já tem diferença aqui, tá?
Então vamos lá, vou tentar explicar, o que está aqui está tudo em espanhol, eu sei que muita gente leu aí, muita gente me perguntando, eu estou perdida, não sei o que, eu estou perdido, tá. Então eu vou tentar aqui, vou traduzir e vou tentar esmiuçar melhor para vocês. Então tá. O parágrafo 1º do apartado 1 da disposição adicional 8ª da Lei 20/2022, que é a Lei de Memória Democrática, estabelece que os nascidos fora de Espanha, de pai ou mãe, avô ou avó, que originariamente foram espanhóis originariamente foram espanhóis, vírgula, como consequência de haver sofrido exílio por razões políticas, ideológicas, aquilo que eu já li. Eu tô com uma tosse lascada, gente, que eu já li para vocês aí várias vezes. Aí vem uma análise, vamos dizer assim. Pese, né? Analise que esse parágrafo parece dirigir-se unicamente aos filhos, filhas, netos e netas dexilados que nasceram depois do que os seus pais, mães, avós e avós e perderam a nacionalidade espanhola. É possível encontrar uma interpretação mais interessante, com a verdadeira vontade do legislador e o espírito da lei. Interpretação a que se pode chegar mediante uma análise conjunta e integradora da Lei 52/2007 e a presente lei. Então vamos lá, ele vem aqui com a 52/2007. Vocês vão falar assim, ele vai ficar lendo isso aí. Calma, gente, que eu falei, espera, que é no final que vocês vão entender. No final, 3, 4 linhas vai estar sintetizando o que eu estou lendo aqui. Então vamos lá, ele analisa a 52/2007, que é a Lei de Memória Histórica. Assim, a disposição adicional 7ª, a Lei 52, que eu já falei agora há pouco, estabelecia os distintos casos de opção e dizia: as pessoas cujo pai ou mãe houveram sido originariamente espanhóis poderão optar pela nacionalidade espanhola de origem. 2. Esse direito também se reconhecerá aos netos de quem perdeu ou tiveram que renunciar à nacionalidade espanhola como consequência do exílio. Aí vem a análise das duas. Se a presente lei, que é a Lei de Memória Democrática, né, na sua adicional 8ª, tem por objeto ampliar os supostos, né, os casos de opção, frente às que contemplava a Lei de Memória Histórica, né? Ou seja, que recorre agora à possibilidade da opção dos filhos maiores de idade e dos filhos de mulheres que perderam aquela coisa toda, parece lógico, aí começa, gente, parece lógico entender que o legislador, querido, né, o quis excluir do âmbito da aplicação desta lei os que se encontravam em situação descrita no ponto 1º da disposição adicional 7ª. Não, que ele não quis, tá? Que ele não quis excluir. E sim que ele uniu, aqui usa a expressão em espanhol refundido, né? Que se há refundido, ou seja, que se há unido em um só parágrafo todos os casos da anterior lei, né? Da adicional 7ª da lei. Assim, esse parágrafo uniria 2 casos distintos da opção, o de os nascidos fora de Espanha, de pai ou mãe, avô ou avó, que originariamente eram espanhóis, e lembra que eu falei aquele parágrafo e que, aqui se entende e, vírgula, ademais, né, além desses, o de os nascidos fora de Espanha, de pai ou mãe, avô ou avó, que originariamente houveram sido espanhóis e como consequência de haver sofrido Agora vem, aqui na Espanha se utiliza uma expressão que é a guinda do pastel ou a cereja do bolo. E diz tudo aqui, gente. De modo que, tanto os nascidos fora da Espanha, de pai ou avós originariamente espanhóis, como os nascidos fora de Espanha, de pai e avós
por exílio perderam a nacionalidade espanhola ou renunciaram a ela, poderão exercer a opção prevista nesse parágrafo. Trocando em miúdo, gente. Se você é neto de espanhol, exilado ou não, tem direito. Se você é filho de espanhol, exilado ou não, que perdeu ou não perdeu a nacionalidade, tem direito. O que vai implicar aqui é o quê? Se você é neto de espanhol, de um espanhol que... Porque isso havia sido suprimido, isso havia sido retirado. O espanhol que saiu daqui e que não perdeu nacionalidade, nada, estava fora daquela primeira instrução. Existe um grupo, que eu não vou citar o nome aqui, porque não sei, não me deram autorização para falar sobre eles. Existe um grupo muito forte na Argentina, que engloba advogados e tal, eles tiveram uma força muito grande em relação a isso, tá? E eu tenho que parabenizá-los, né? Se um dia puder, não sei se eu posso, então não vou falar nada aqui. Tiveram uma força muito grande e foi graças a eles que esse caso foi inserido nessa nova lei. Então, a parte dos espanhóis que vieram, que não perderam nacionalidade, que não estava nada errado, principalmente os que vieram antes da guerra de 1936, né, da guerra civil, do Franco, não sei o quê, eles estavam excluídos, eles conseguiram incluir. Então, trocando em miúdos, independentemente do ano que veio o seu avô, a sua avó, ou pai ou mãe, certo? Se eles não perderam, não estavam como exilado, não perderam nacionalidade nem nada, você tem direito. Detalhe, todos aqueles que forem beneficiados por essa nova lei de memória democrática, tanto os filhos menores quanto os filhos maiores, passam a ter direito também. Então, como eu vou tentar explicar, meus filhos que vão obter a nacionalidade agora pela lei de memória democrática, né? Se meu filho tivesse filho pequeno ou filho maior de idade, passaria para eles. O neto de espanhol que vai obter a nacionalidade por essa lei de memória democrática, se ele tiver filho menor ou filho maior, ele vai poder passar para esses filhos, ou seja, é o bisneto. Porém, entendam, esse bisneto não está obtendo a nacionalidade pelo seu bisavô, ele está obtendo a nacionalidade pelo seu pai ou pela sua mãe. Entenderam a sequência? O bisavô, avô, pai e vem o filho, é o neto ou bisneto que seja. Entenderam? Que mais? Gente, eu tento aqui explicar da melhor maneira possível. Dúvidas? Pode perguntar. Detalhe, a gente está abarrotado de pedido de documentação. Ah, mas é gratuito. Verdade, é gratuito. A certidão de nascimento do seu antepassado, né, é emitida gratuitamente. O nosso trabalho, o que é aqui? É passar por fora do Ministério da Justiça. A gente vai direto no Registro Civil e faz o pedido lá. Nosso trabalho é esse. Você quer pedir pelo Ministério da Justiça? Sem problema, tá lá como se faz. Muita gente que nos procura fala que pediu faz meses e não chegou. E a gente pede, dependendo do Registro Civil, 10 dias, 12 dias, 15 dias, varia, às vezes até menos. Chega aqui e a gente envia. Os contatos vão estar na descrição do vídeo, tanto o meu quanto da Débora, né? Se necessitar de uma assessoria em cima disso aí, para orientação, para o preenchimento da documentação, da parte de agendamento no consulado, porque às vezes a pessoa não tem tempo de ficar, porque o agendamento está uma loucura. Então, aqui a gente faz o quê? Nosso trabalho logo pela manhã, a Débora já entra no computador e já verifica se tem vaga, e conforme a sequência dos nossos clientes ela já vai agendando, tá bom? No mais, eu creio que é só isso, gente, sabe? Perguntem, não é problema.
Tá, o nosso WhatsApp tá na descrição do vídeo, tá no Facebook do Viver na Galícia, tá todo lugar aí, tem vários meios de entrar em contato com a gente, tá ok? Espero ter sido o mais claro possível e novamente fico à disposição aqui, quem tiver qualquer dúvida e eu puder esclarecer, porque eu quero que vocês entendam uma coisa, esclarecer dúvida é uma coisa, ensinar você a fazer como vai fazer, esse é um trabalho, tá bom, gente? Esse é um trabalho, então não nos leve a mal, mas a gente tá aqui, a gente estuda, a gente corre atrás, a gente se inteira, vê como faz, tudo mais, para facilitar a vida de quem quer a vida facilitada, tá bom? E no mais, fica à vontade. Ah, dá para fazer sozinho? Lógico que dá para fazer sozinho. Qualquer uma pessoa pode fazer, basta ter vontade e correr atrás. Quem não tiver condições ou não tiver paciência para fazer, nos procure. Tá ok, gente? Por hora tudo é só isso. Parecendo mais coisa, a gente tá fazendo vídeo aqui, tá bom? E para não ser diferente, é por essas e por outras que nós viemos viver na Galícia. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau.